Quando o homem-deus do nosso planeta se apresentou em público para dar começo à missão que viera desempenhar na Terra, como vimos no canto segundo, entrou na capital da Judéia e, mostrando-se no templo como pontífice do Eterno, enxotou dali os mercadores, restabelecendo o respeito, o acatamento e a veneração que todos devemos às coisas sagradas. Agora, porém, a cena é uma pequena e modesta casa onde se hospedara com seus discípulos a dialogar sobre a vida futura, revelando e ensinando o caminho que nos conduz ao reino de Deus. Um dos príncipes dos sacerdotes, por nome Nicodemos, que era fariseu e senador do povo, procura o divino mestre, temendo ser visto e censurado pelos chefes da sinagoga. Espera as trevas e o silêncio da noite, introduz-se cautelosamente no sítio onde se achava aquele que havia patenteado no templo o seu poder sobre todos os homens. Nicodemos pressentia que Jesus era o Messias de Deus, o Cristo Senhor, nosso, há tanto tempo ansiosamente esperado pelos filhos da cativa e miseranda Israel. A saudação do velho sacerdote da lei antiga ao jovem profeta de Nazaré prova claramente a convicção que ele tinha da alta missão que vinha Jesus desempenhar na terra. Foi por isso que o procurou e lhe disse: Rabi, nós sabemos que vieste de Deus para ensinar-nos como mestre, porque ninguém possa os milagres fazer que tu praticas, se Deus com ele não é vindo à terra. Jesus, porém, que sabia por si mesmo o que se passava no interior dos corações humanos, que tinha visto e lido na alma de Nicodemos o desejo de progredir suplantado pelos interesses materiais da vida, respondeu nos seguintes termos a saudação do velho sacerdote: Sim, em verdade eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que de novo renascer. A resposta era dada não só a Nicodemos, como a todos os homens que se pejam de confessar de público as suas opiniões, por mais verdadeiras e santas que sejam, com receio da censura e sarcasmo do mundo. Significa o seguinte: se o homem não recomeça a sua vida até que tenha chegado ao limite que lhe foi assinado e que é a perfeição, não entrará no reino de Deus, isto é, nessa existência pura e luminosa, que é a verdadeira vida do Espírito. Com referência particularmente a Nicodemos, a resposta de Jesus, interpretada em espírito e em verdade, quer dizer: Tu que para veres a luz da verdade receias o escárnio e a zombaria dos teus semelhantes, procurando-me à noite às escondidas, quando deves estar convencido de que eu sou o Messias, o Verbo de Deus, a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a este mundo. Que te achas gasto e viciado pelas impurezas de teu corpo, pelos vícios e defeitos de tua alma, não poderás chegar à pureza e à perfeição do Espírito sem que nasças outra vez e te conserves no estado da criança, simples, inocente, puro aos olhos do Criador. Jesus afirmava por aquelas palavras a lei natural e imutável do renascimento, da reencarnação, da obrigação de reviver, como único meio para o espírito que faliu, de chegar ao estado de pureza, do mesmo modo que o operário que, não tendo conseguido a perfeição da sua obra, de novo a começa, buscando novos materiais e novas ferramentas, desprezando as que ficaram viciadas ou gastas pelo mau emprego que delas fizera. O pensamento do Divino Mestre não podia ser claramente compreendido antes da revelação nova que veio explicar em espírito e em verdade
as revelações hebraica e messiânica, interpretadas até então somente à letra. Desvendar o futuro não podia Jesus fazê-lo, porque seria antecipar-se à marcha natural do progresso. Quando é certo que tudo vem a seu tempo por ordem daquele que dirige os destinos da humanidade. Sabe-se que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos hebreus. Sob o nome de ressurreição, acreditavam que um homem que tivesse morrido podia reviver sem, contudo, cogitarem na maneira por que o fato se daria. Acreditavam que os profetas voltavam de novo à terra e que Elias revivera com o nome de João Batista, o precursor do Cristo. Semelhante crença encontra-se nos próprios evangelistas quando tratam da pessoa de João e da vinda de Elias, bem como na afirmativa do Divino Mestre sobre a mesma crença, conforme se poderá verificar em São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e capítulo 17, versículos 10 a 13, São Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, capítulo 8, versículos 27 a 30 e capítulo 9, versículos 10 a 30. E São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Se a crença em o reviver na terra sob o nome de ressurreição, a que hoje pela revelação nova chamamos reencarnação, fosse um erro entre os povos de então, Jesus, o Verbo de Deus, a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem a este mundo, não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Ao contrário, ele a sanciona proclamando a condição necessária, indispensável para o progresso e adiantamento da humanidade. Imbuído das ideias de sua época, Nicodemos não se achava em condições de compreender as palavras de Jesus. Para ele, o renascimento era a ressurreição, e a ressurreição era a entrada do espírito no mesmo corpo. Perturbada a consciência pelos prejuízos e preconceitos da classe a que pertencia, não era possível que sua inteligência entendesse nem aceitasse francamente as verdades que acabavam de soar a seus ouvidos. Daí esta pergunta, que bem mostra a impossibilidade em que ele se achava de apreender o pensamento do Divino Mestre. Como pode um homem velho nascer? Pois porventura há de no seio de sua mãe entrar para de novo segunda vez nascer? Respondeu-lhe, porém, Jesus do mesmo modo, repetindo suas primeiras palavras e acrescentando apenas a expressão pela água e pelo Espírito, o que vem a ser, se alguém não renascer, isto é, não recomeçar a sua vida segundo a lei de reprodução pela água, tomando um corpo novo, e pelo Espírito, vindo sua alma habitar nesse corpo de que deve bem servir-se, porque é para o homem o único meio de reparação e progresso. Se alguém não voltar a começar de novo a sua vida no mundo, não pode entrar no reino de Deus, isto é, nessa existência pura e luminosa, que é a verdadeira vida do Espírito. A resposta do Divino Mestre foi apropriada aos conhecimentos científicos daquela época. A água era tida como o princípio gerador de todas as coisas, como um elemento primitivo de onde tudo derivava nos reinos orgânicos. Assim pensavam os hebreus e Moisés deixou codificada no Gênesis, capítulo 1, versículos 2, 6, 7, 9, 10 e 20, e capítulo 2, versículos 1, 4, 5, 6 e 7. Toda a ciência que então predominava entre o povo escolhido por Deus para receber o seu Messias. Jesus não podia falar outra linguagem, porque seria destruir a lei, e ele viera para confirmá-la, explicando-a em espírito e em verdade.
mas deixando ao trabalho dos séculos o descobrimento e conhecimento das leis naturais, no tocante a coisas que em nada influem para o progresso e perfeição moral do espírito humano. Demais, o mesmo evangelista São João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, já havia empregado a palavra água como princípio primitivo, gerador e organizador do corpo humano, dizendo: e 3 são os que dão testemunho na terra, o espírito e a água e o sangue, e estes 3 são um. Quer dizer, 3 coisas distintas, mas que, reunidas, fazem o homem. Jesus, porém, na segunda resposta que deu a Nicodemos, confirmando a primeira, acrescentou: o que nasceu da carne é carne, e espírito, o que nasceu do espírito. Com isto quis dizer que o corpo nasce pela reprodução natural do corpo, e que o espírito, emanando da suprema inteligência que rege todas as coisas, é independente do corpo. Tanto assim que disse: assopra o espírito, onde quer que se ache, e a voz lhe ouves. Porém, donde ele vem, tu não o sabes, nem para onde ele vai. Assim na terra, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por estas últimas palavras, alude Jesus também à sua aparição na terra, porque nascido do Espírito é só do Espírito, ninguém sabia de onde ele viera. Dizia ainda mais que, sendo Espírito, se achava no mundo, falava a todos, todos lhe ouviam a voz, mas ninguém sabia para onde ele iria depois que completasse a sua missão na terra. Não fiques maravilhado de eu dizer que importa nasceres outra vez. Foi assim que Jesus confirmou pela terceira vez a lei natural da reencarnação, que já era uma realidade no domínio do passado e não uma simples noção, uma alegoria, como pretendem os ortodoxos, relativa a um nascimento puramente espiritual, pelo batismo da água e pela inspiração do Espírito Santo. Não discutiremos o batismo cristão, instituído e praticado em todo o orbe católico, porque teríamos de alongar-nos demais. Diremos contudo que a Igreja, nas suas traduções e interpretações, alterou o texto original do quarto Evangelho, julgando-se com direito de assim proceder, por não ter compreendido ou não querer admitir a reencarnação como lei natural e divina para expiação e reparação de nossas faltas. São estas, no texto original, as palavras de Jesus: se um homem não renasce pela água e pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A Igreja, porém, traduziu, alterando-as, do seguinte modo: se alguém não renasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Para instituir o sacramento do batismo pela água e pela inspiração do Espírito Santo, não precisava a Igreja alterar, como fez, as palavras de Jesus no citado texto de São João. Bastavam-lhe os versículos 19 do capítulo 28 de São Mateus e 16 do capítulo 16 de São Marcos, onde claramente se vê que Jesus ordenou a seus discípulos que fossem e batizassem a todas as gentes, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. O renascimento puramente espiritual pelo batismo, como quer a Igreja, traz o maior absurdo que se pode imaginar com referência à bondade e à justiça de Deus. Segundo a opinião dos ortodoxos,
Uma criança que morre sem ter recebido o sacramento do batismo não pode entrar na bem-aventurança eterna, ao passo que, renascendo pela água e pelo Espírito, isto é, pela reencarnação, como disse Jesus, sob o véu da letra e o confirma a revelação nova, se compreendem a justiça, a bondade e a misericórdia divinas, porque encontra o espírito pecaminoso os meios de depurar-se e progredir até chegar ao reino de Deus, que é o estado de pureza e perfeição moral absolutas. Nicodemos, não compreendendo o renascimento, como lhe dizia Jesus, perguntou-lhe como era que isto podia dar-se, porque apenas tinha ideia confusa da matéria. Encarava o renascimento como uma superstição dos tempos antigos e, não podendo contestá-lo, mostrava desejo de ser esclarecido sobre semelhante assunto. Jesus lhe respondeu então, acentuando-lhe a ignorância, e o enviou ao passado para lhe fazer compreender que suas palavras sancionavam uma realidade, uma verdade já entrevista pelos padres e pelos escribas, espalhados entre todas as classes da população hebraica. Assim é que disse: pois tu és mestre em Israel, e coisas como estas desconheces, não sabes? A resposta interrogativa de Jesus é ainda uma confirmação do renascimento pela água e pelo Espírito, pois envolve uma censura ao homem ilustrado, ao douto mestre, que, tendo o dever de explicar a lei aos povos de Israel, desconhecia o que outros já haviam anteriormente ensinado como verdade e que ele, Jesus, agora confirmava. E continuou o divino mestre dizendo que só falava daquilo que sabia e tinha visto, e que entretanto os homens não recebiam o seu testemunho. Eram ainda estas palavras suas uma confirmação da lei natural do renascimento ou reencarnação, mostrando ao mesmo tempo a sua origem e natureza extra-humanas pelo conhecimento e lembrança que declarou ter do que vira. Eram também uma profecia no sentido de que os judeus, a própria igreja, as seitas cristãs dissidentes haviam, como Nicodemos, de interpretar mal as suas palavras ou não as compreender, rejeitando a reencarnação até que chegasse a nova era para todos pela revelação espírita, que veio pôr em evidência a verdade enunciada pelo divino Redentor. Continuou, porém, Jesus: se eu vos falo das coisas cá da terra e vós não crerdes, como acreditareis quando eu vos fale das coisas lá do céu? Se Nicodemos e os principais da igreja desconheciam os mistérios da reencarnação, do renascimento do espírito em um corpo novo, coisa que deviam saber porque se passava na terra a seus olhos, como poderiam compreender as coisas do céu? Quer dizer, os segredos da inteligência dos astros, da natureza, da criação, da vida, finalmente do Espírito em sua origem e em todas as suas manifestações. Era preciso que Nicodemos pudesse subir ao céu, isto é, pudesse estar em condições de espírito puro e sem o envoltório material do corpo humano. Foi por isto que Jesus concluiu nestes termos: assim vos digo, que ao céu nunca ninguém jamais subiu,
senão aquele que do céu desceu. E esse é o Filho do homem de quem falo, que está no céu. Por estas palavras afirmava ao divino mestre não só que homem algum chegara ainda ao estado de perfeição, ao estado de espírito puro para poder penetrar nas regiões sidéreas, nesta luz inacessível de que fala o apóstolo São Paulo e que é onde existe Deus, mas também que somente Ele, Jesus, podia lá remontar, porque, estando na terra, estava ao mesmo tempo no céu, como Messias, enviado do Senhor, Espírito único de pureza e perfeição sem mácula, que mostrando ter um corpo humano, só o tinha na aparência. Não passando de simples espírito, apto a aparecer aos homens e a volver ao espaço, ciente do que se passava na imensidade no céu, donde viera e onde se achava em constante relação com o Pai. Depois, continuou. E como no deserto Moisés outrora levantou da terra a serpente no ar, assim importa que o Filho do homem levantado seja, para que todo que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna. Por estas palavras, Jesus faz alusão não só à sua morte aparente, mas ainda a fé que ele busca plantar nos corações dos homens, levantado no ar como a serpente na vara de Moisés, quer dizer que seria crucificado. Moisés curava num povo materialista os que lançavam os olhos para a serpente suspensa no ar, por efeito magnético da vontade dos Espíritos do Senhor. Jesus, elevado sobre a cruz do Calvário, atrai os olhares daqueles que sofrem moralmente e que nele encontram a cura de seus sofrimentos com esperança e fé, porque aprenderam a suportar as tribulações da vida com coragem e resignação, como uma expiação e reparação de suas faltas passadas, de seus erros e crimes durante outras encarnações na terra. Não, Deus não enviou seu Filho ao mundo para o mundo julgar, etc. Todos os versos que daqui em diante se seguem e cujas palavras o evangelista põe na boca de Jesus até o momento em que ele se dirigiu às terras da Judeia com seus discípulos, são a prova de que ninguém pode progredir sem conhecer o Cristo, isto é, sem conhecer os seus mandamentos e praticá-los. Quer acredite que Jesus é um Deus, como pensa a Igreja. Quer um Espírito puríssimo e imaculado, como nos revela o Espiritismo. Quer, finalmente, um homem do nosso planeta, como proclamam os adeptos da escola racionalista. O homem que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Isto é, não ficará no espaço depois desta existência nas trevas da ignorância. Progredirá reencarnando na Terra ou em outro planeta, até chegar à perfeição, à vida eterna, ao reino de Deus. Aquele, porém, que não crê no seu nome, isto é, que não crê nos seus santos mandamentos, ficará por muitos séculos no espaço ou será atirado a mundos inferiores, onde irá começar uma existência mais trabalhosa até que tenha progredido. Abrindo o coração ao amor e à humildade,
resumo de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus não veio para condenar. Os homens que fogem da luz, porque amam as trevas mais do que a luz, são que se condenam por seus próprios atos, quando livres do cárcere da matéria se acham diante da consciência desse espelho que nos retrata em presença do infinito. Os que fogem da luz fogem com pejo e vergonha de si próprios, enquanto que aqueles que não receiam a luz e que a amam não se envergonham de confessar de público todas as suas ações, porque elas estão com a verdade ensinada pelo Divino Mestre. Porque todas são feitas em Deus, isto é, são praticadas de acordo com a vontade daquele que nos deu o ser, a vida e a liberdade. Vindo à Judéia, depois disto, Jesus com seus discípulos, etc. Achava-se Jesus na Judéia batizando com seus discípulos todo o povo que o ia procurar. João Batista também batizava em Enom, perto de Salim, e entre seus discípulos e os judeus uma disputa se ergueu por causa do batismo que os discípulos de Jesus estavam praticando. Então os do precursor comunicaram o fato a seu mestre. Este lhes disse: não pode o homem receber coisa alguma se lhe dada não foi do céu. Desta resposta e de tudo mais que disse, João conclui-se que o precursor aprovava o que estava praticando Jesus, sendo entretanto seus discípulos os que batizavam, porque reconheceu nele o poder que lhe foi dado no céu. Ora, os judeus queriam que só João tivesse o poder de batizar. Daí essa disputa de que resultou a confissão expressa do precursor de que só Jesus era o Cristo, o esposo, isto é, o que tinha as honras, enquanto que ele, João, era apenas o amigo do esposo, daquele que se preparava para receber um encargo social, porque desce à terra para desposar a humanidade. O precursor reconhecia o direito que tinha Jesus de purificar os pecadores, direito que lhe fora dado no céu como Messias, e que ele, João, confessou espontaneamente quando o avistara pela primeira vez às margens do Jordão. Eis aqui as suas palavras: não sois vós testemunhas do que eu vos disse? Oh, não sou o Cristo, mas sim o precursor. João Batista, ao saber que Jesus dera começo à sua divina missão, lembra que ele era o Cristo, como uma vez já o dissera, e alegrou-se porque era amigo do esposo da humanidade. A linguagem do precursor, embora figurada, deixa claramente se compreenda o seu pensamento. Ele entende que a sua missão ia concluir-se ao passo que a de Jesus começava, e por isto acrescenta que aquele que desceu do alto estava acima de todos, referindo-se à origem de Jesus, e que aquele que tinha a sua origem em cada terra, ele, João, era da terra, e bem assim as suas palavras. João Batista, médium inconsciente, inspirado pelos Espíritos do Senhor, declara a supremacia de Jesus como Espírito protetor e governador do nosso planeta, com poderes ilimitados que recebera do Pai, que o ama.
isto é, que confia nele e pôs nas suas mãos todas as coisas, afirma que Jesus está em relação direta com o Pai e que fala aos homens como órgão de Deus, dando testemunho do que viu e ouviu, e que aquele que recebe ou aceita o testemunho de Jesus atesta que Deus é verdadeiro. Vai mais longe ainda o precursor. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, porém, não crê no Filho, a vida não verá, mas ai do mísero, a cólera de Deus sobre ele está. Por estas palavras, João Batista afirma que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, encarregado do nosso desenvolvimento e progresso, para conduzir-nos à perfeição, ao reino de Deus, ao estado de pureza e bem-aventurança do Espírito. Crer no Filho é crer no Pai que o enviou à terra, é seguir o caminho que conduz à vida eterna. Isto é, a essa luz inacessível de que fala o apóstolo, onde fez Deus sua morada. Aquele que não crê no Filho fica nas trevas da ignorância, enquanto seus irmãos progridem e se elevam ao foco da suprema luz, ao seio eterno do bom Pai Celestial. Ai daquele que desprezar os preceitos do Divino Redentor. Vagará pelo espaço porque a cólera de Deus estará sobre ele, errará sem pousada e sem amigos, por entre a escuridão da ignorância e as trevas do erro, até que a misericórdia divina lhe permita começar de novo uma vida, onde venha crer e amar, aprender e praticar as leis que Jesus ensinou há mais de 18 séculos. Depois das palavras atrodoras do precursor, como o trovão que anuncia aos homens a cólera dos céus, o evangelista dá por finalizado este canto, onde deixa patente a justiça divina pela lei natural do renascimento, como o único meio de expiação e reparação para os homens na terra.